Terceiro episódio: Vida de oração e devocional. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios dessa série especial que está sendo produzida por mim com muito carinho para abençoar a sua vida. A nossa série, A Conduta de um Jovem Cristão, tem o intuito de abençoar você, te discipular o seu coração para que você esteja cada dia mais perto de Jesus. No episódio de hoje, de modo especial, quero falar sobre dois assuntos muito importantes na vida de um jovem cristão e que almeja ter essa conduta, como a conduta do nosso amado e querido Jesus Cristo. E eu gostaria de partilhar com você, na verdade, a história de um outro jovem que também fez a diferença, E esse texto em especial está no livro de Daniel, capítulo 6. Se você quiser me acompanhar, como nós estamos em um momento de estudo, eu sempre oriento que você pegue Bíblia, se tiver uma agenda para anotar, ou mesmo no bloco do celular, computador, você veja a melhor maneira, mas o importante é que você guarde isso. E quando a gente anota, a gente consegue reter, nem que seja apenas os pontos principais, tá bom? Então, vamos ler a partir do versículo 10. Nós vamos ler a parte final do versículo e vamos ler também o versículo de número 11. E 3 vezes no dia se punha Daniel de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do Senhor, como também antes ele costumava fazer. Então, aqueles homens maus foram juntos e acharam Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Costumam-se dizer que a história de Daniel é um dos clássicos da Bíblia cristã, quando o quesito é jovem e oração, porque afinal de contas ele foi um jovem que marcou, a sua geração. A maioria das pessoas, elas, por conta do círculo de oração, elas atrelam a oração mais às mulheres, Mas Daniel está aqui para mostrar o contrário disso. Mas de modo geral, como nós estamos falando, da conduta de um jovem e de uma jovem cristã, eu quero que você pare um pouquinho para refletir comigo a respeito dessa história. Daniel, ele veio cativo, então ele tinha tudo para ter uma vida frustrada, mas ele decidiu continuar vivendo uma vida para agradar o Senhor, adorando o Senhor e mantendo a sua rotina espiritual com Deus. Então aqui nós vemos que Daniel, ele tinha um costume e um hábito de 3 vezes ao dia estar conectado com o Senhor, em oração e também em ações de graça. Mas em especial nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que Daniel também estava suplicando diante de Deus. E as súplicas é como se a gente estivesse clamando ao Senhor por algo. E diante dessa situação que ele estava vivendo, nesse momento em especial da vida dele, havia sido assinado um documento onde, se alguém adorasse outro Deus durante um determinado tempo, essa pessoa teria que ser lançada dentro de uma cova cheia de leões. Então imagina aí a situação que Daniel se encontrava. E eu já quero dizer para você que muitas vezes a situação que a gente se encontra, humanamente falando, espiritualmente falando, muitas vezes é a mesma de Daniel. Muitas pessoas, elas se levantam por inveja do jovem que você é, da jovem que você é, e elas tentam determinar coisas ou fazer você ser excluído de determinados lugares e querem mesmo te lançar dentro da cova dos leões, assim como eles queriam fazer com Daniel. E aqui nós temos que aprender uma postura, A nossa postura de vida de oração e vida devocional com Deus, ela nunca pode ser barrada por algum advento, por alguma dificuldade que porventura possa acontecer durante o nosso percurso de vida. E aqui fica muito claro, porque a situação era uma situação que realmente aconteceria, Então,
não era só tipo, igual nós estamos aqui, só ouvindo falar. Não, literalmente, se ele continuasse a vida devocional dele, se ele continuasse a vida de oração dele, durante aquele período de tempo, ele seria lançado dentro de uma cova com leões famintos. Então, ele tinha tudo para ter deixado ou para ter se escondido. E um dos pontos principais que eu quero que vocês tenham: não escondam a vida devocional de vocês. Um jovem cristão, ele precisa demonstrar que ele serve ao Senhor. E como é que nós fazemos isso? Através da nossa vida de oração. Sabia que tem muitos jovens nos dias de hoje que têm vergonha? É como se diz, são jovens da FBI trabalhando no serviço secreto para o Senhor. O Senhor não almeja isso de nós. Daniel, ele estava em um cargo elevado, de confiança do rei. E a Bíblia diz que ainda assim, todos os dias, ele abria as janelas do seu quarto em direção à sua terra e adorava o seu Deus. E nós? Quantas vezes nós deixamos a nossa vida devocional morrer? É por isso que nós vemos tantos jovens fracos, tantos jovens sem força, sem ânimo, porque a vida devocional está derrubada. Mas eu quero convidar você para, assim como Daniel, rever a sua vida devocional e a sua vida de oração. Costumam se atrelar à oração apenas as irmãs do círculo de oração, né? E aí, por conta disso, é criado assim um mito, entre aspas, de que apenas as mulheres podem ter essa vida de oração. Mas Daniel está aqui para provar para nós que isso é totalmente inverso. Ele era um jovem e, ainda sendo um jovem, ele vivia a sua vida de oração. Ele tinha o seu momento devocional com Deus 3 vezes ao dia. Eu não sei como você se programa, eu não sei quais são as atribuições que você tem durante o dia. Eu apenas consigo imaginar que, como jovem, você muito provavelmente trabalhe, como jovem, você muito provavelmente faça uma faculdade, estude. E diante dessas obrigações que você tem, eu queria te convidar, sabe? Pare um instante e veja horários para que você tenha também essa rotina devocional. Muitas vezes nós queremos ser abençoados pelo Senhor, mas nem sequer temos esse momento de relacionamento com Ele. Então, é tão bom quando você está perto de alguém que você tem relacionamento, porque é completamente diferente de você chegar perto de alguém que você não tem relacionamento. Por exemplo, 2 jovens se encontram e eles nunca se viram, ou sempre se vê, mas nunca se falam. Como é que fica a comunicação? Completamente distante. Só que Deus, ele sempre está perto de nós, esperando a nossa atitude de chegar diante dele para nos relacionar. Ainda que você não saiba o que falar, fale para Deus: eu quero te conhecer melhor, eu quero me relacionar com você. Deus, ele criou o homem justamente com essa intenção de relacionamento. Todos os dias o Senhor, ele ia até o jardim para se relacionar com Adão, para se relacionar com Eva. Então, o Senhor, ele almeja todos os dias ter esse relacionamento com você. Se você ainda não tem a sua vida devocional ativa, eu te convido, se organize para que a partir de agora você comece, assim como Daniel, ter esse momento. E aí eu deixo para vocês a sugestão de, assim como Daniel, escolherem 3 momentos específicos para que você esteja diante do Senhor. Pode ser um pela manhã, um pela tarde, um pela noite. E assim você vai crescer em relacionamento com o Senhor. E para a gente finalizar esse nosso episódio, eu quero apenas fazer correlação com a vida jovem de Jesus, né, e com a conduta de Jesus. Ele, sendo filho de Deus, ele poderia muito bem usar de desculpa e falar: não, Deus é o meu pai e não tem por que eu me relacionar com ele. Mas como filho de Deus, ele mostrou para nós a todo instante, em qualquer situação da sua vida, ele tinha uma vida ativa, tanto devocional quanto de oração. Então, sempre diante dos milagres, sempre diante de algum acontecimento na vida de Jesus que nós vamos ler, a gente vê o nome oração na frente. Ele sempre estava em conexão com o Pai. Ele sempre se distanciava de alguma coisa aqui terrena para estar diante do seu Pai, se comunicando. É através desse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele fala nos nossos corações. Então, quando nós nos comunicamos e temos essa vida devocional com o Senhor, que ele fala poderosamente conosco. E
eu quero que você reflita sobre isso, sabe? Porque a vida devocional, ela é como se fosse o café, o almoço e a janta. Se você passa sem tomar o café, quando dá meio-dia você está caindo, né? Humanamente falando. Se você fica sem o seu almoço, quando dá à tarde você está fraco e não consegue fazer as coisas. Se você fica sem o jantar, né? Você também corre o risco de passar mal por fraqueza. Então, o ponto aqui da oração e da vida devocional é a fraqueza espiritual. É isso que eu quero que você consiga entender. Se você não tem sua vida de oração, se você não tem sua vida devocional, você, infelizmente, vai viver essa fraqueza. Não tenho força para cantar, não tenho força para ler a Bíblia. E não é isso que o Senhor quer de nós. Então, comece, faça esse propósito com o Senhor. Hoje em dia, nós temos muitos devocionais disponíveis em formato de livro que você pode comprar e ter o seu. Tem devocionais pequenos que cabem na bolsa, dá para você levar para o trabalho. Tem devocionais grandes que você pode deixar em casa para o seu momento mesmo com o Senhor, se você preferir. Temos devocionais em aplicativos, temos devocionais no YouTube. Enfim, o meu intuito é que você realmente encontre a melhor maneira para estar se relacionando com o Senhor todos os dias. E eu acho muito válido você inserir a oração dentro desse momento devocional. Então, por isso que eu quis atrelar os dois temas dentro desse episódio, porque eu acho que é correlacionado. Então, nós temos que realmente ter esse hábito, porque a oração é onde de fato nós vamos falar com o Senhor. Ainda que o louvor seja outra pessoa que está louvando e você está glorificando, ainda que a palavra seja ministrada por alguém, mas a oração ela é única e exclusiva de quem está fazendo devocional, no caso sua. Eu quero compartilhar com você agora como eu costumo fazer os meus momentos devocionais, para que fique como uma inspiração, para que você também comece a fazer e tenha esse hábito. De preferência é que você esteja em um ambiente calmo, tranquilo, para que você consiga se conectar com o Pai. Então, se você puder, né, e tiver como, se não, tudo bem também, nem sempre dá pra gente fazer dessa forma. Às vezes a gente tá com visita em casa ou tem muita gente em casa e a gente não vai deixar de fazer por conta disso. Mas o jeito que eu mais gosto de fazer é realmente estar num lugar assim, tranquilo, calmo, né? E aí você pode colocar um fundo musical se preferir. Se não tiver também, não tem problema. Eu tô deixando dos dois jeitos para que vocês consigam, porque nem sempre eu consigo fazer dessa forma. Então, às vezes eu faço de um jeito, às vezes eu faço de outro. Você pode ligar o fundo musical e aí você começa. Você pode cantar corinhos, ou se você preferir, você pode cantar hinos da harpa cristã, ou se você não quiser cantar, você pode ligar louvores que você gosta e deixar tocando para que você fique adorando o Senhor enquanto aqueles louvores estão tocando. Logo na sequência, esse momento de louvor inicial, onde você está adorando a Deus, você pega a sua Bíblia e começa a ler a palavra do Senhor. Inclusive, eu vou deixar aqui de sugestão alguns livros em especiais, que são livros poéticos, proféticos, que com certeza o Senhor tem muito a falar. Livro de Provérbios, você que é jovem, não deixe de ler esse livro. Eclesiastes, livro de Salmo, os Evangelhos, livro de Romanos, tá? São livros especiais que vocês não podem deixar de ler. Então comecem por esses livros, eles são de fácil entendimento, com certeza, muitas instruções do Senhor e clareza vão vir para o coração de vocês. O livro de Gálatas também, Efésios, ensina muito a gente que é jovem, tá? Então não deixem de ler esses livros, 1º e 2º Timóteo, são alguns que eu tô lembrando aqui que vocês não podem deixar de ler, tá? E aí você lê a palavra do Senhor. E se você tiver com bastante tempo, porque a gente pode fazer um devocional alongado ou mais curto. Se você tiver com pouco tempo, leia, e assim que você finalizar a leitura, você faz o seu momento de oração com Deus, conversa com Ele. Tem pessoas que preferem anotar. Às vezes, eu gosto. Eu tenho vários caderninhos de oração. Você pode anotar, todo o passo a passo que você vai fazer. Quais louvores eu cantei, a palavra que você leu naquele dia. E finaliza com esse momento de oração com o Senhor, falando aquilo que está dentro do seu coração.
O Senhor, Ele tira todo o peso que está sobre nós quando nós colocamos diante dele as nossas frustrações, as nossas fraquezas. É por isso que a gente se fortalece no momento devocional para seguir adiante e enfrentar adversidades tão grandes. Por isso que nós vemos que Daniel, ele tinha essa força espiritual de ter coragem de continuar, né, sem se esconder, orando ao Senhor, e foi para dentro de uma cova de leão. Porque quando nós estamos fortalecidos com Deus, ainda que a situação seja difícil demais, né, nós rompemos e vamos em lugares assim que a gente jamais imaginou que a gente, com a nossa força humana, iria. Mas realmente é a força que o Senhor nos dá por meio, né, da oração e da nossa vida devocional. Se você tiver com um tempo maior e quiser colocar uma ministração, né, procure um pastor, uma pastora que você goste do modo, né, da pessoa falar, porque hoje em dia nós temos vários pastores, cada um fala de um jeito e cada pessoa, por ter um temperamento, muitas vezes se identifica mais com um. Desde que não esteja infringindo a palavra do Senhor, você pode ficar à vontade, né, para ouvir a palavra do Senhor e deixar aquela palavra lá no seu coração. Quantas vezes eu fiz devocional assim, o Senhor falou tanto no meu coração por meio de palavras da vida de pessoas que estavam sendo usadas pelo Senhor em cima do altar. Então, hoje em dia, com o YouTube, a gente tem muita facilidade, né, de ver realmente pessoas sendo usadas por Deus, falando do seu amor. Então, é uma outra forma que você pode estar usando dentro do seu devocional, essas pessoas para ministrarem a palavra também ao seu coração. E aí, flua no Espírito Santo. Se você der vontade de pular, pula, correr, corra. O devocional é seu e de Deus, tá? É o seu momento de relacionamento com Ele. Aí você faz o que você tiver à vontade. Eu não estou aqui para te limitar, muito pelo contrário. Eu estou trazendo a forma que eu faço para te inspirar a fazer também. Só não deixe de fazer. Assim como o Senhor Jesus Cristo, assim como Daniel, vamos ser jovens fortes, né? Paulo, ele fala sobre isso, que nós somos fortes, então você é forte no Senhor, mas é porque você tem a palavra de Deus como guia da sua vida, é porque você tem uma vida devocional e uma vida de oração ativa. Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que esse jovem não está nas festas, nas baladas ou em tal lugar? Mas é porque você está fortalecido no Senhor. A pessoa fala, se fosse eu, não daria conta. Quantas vezes eu ouvi coisas assim desse tipo, e eu sempre pensando comigo, essa pessoa não sabe que a força não vem de mim, porque muitas vezes se fosse a minha vontade, a vontade da minha carne, eu estaria em outros caminhos, mas a força vem desse relacionamento com Deus. Então, quando você está com a sua vida de oração e a sua vida devocional com o Senhor, você vai em lugares que você jamais imaginou, você vive coisas que você jamais viveu. Então, Daniel, ele foi realmente parar literalmente na cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca, né, daqueles leões e ele saiu de lá para testemunhar. Então, quero profetizar que vocês também, através da vida devocional de vocês, ainda que vocês entrem em situações difíceis como essa de Daniel, vocês vão sair para testemunhar. O anjo do Senhor vai estar aguardando vocês, fortalecendo vocês, e vocês vão sim conseguir viver o melhor de Deus. Amém? Deixa eu orar com você. Eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida, profetizar essa força, essa graça do Senhor para que você consiga vivenciar aquilo que você jamais imaginou vivenciar com Deus. Pai, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz falando conosco, as Tuas instruções, as Tuas orientações acerca de como nós devemos viver, como deve ser a nossa conduta, baseada, Senhor, na vida do Teu Filho Jesus Cristo, na vida desse amado jovem chamado Daniel. Nos fortaleça, Senhor, e que nós não possamos viver a fraqueza espiritual e sim sermos fortalecidos no Senhor para testemunharmos. Usa, Pai, a nossa vida, usa a nossa juventude para bendizer o Teu nome e alcançar outras vidas para estarem diante do Senhor. Nos ajuda a mantermos uma vida de oração ativa, uma vida devocional diária ativa. Nos ajuda a nos relacionarmos contigo todos os dias da nossa vida, assim como Daniel fazia, nos lembrando do Senhor em todos os momentos, em toda decisão, ainda que seja diante de pessoas
pessoas importantes, ainda que muitas vezes as pessoas queiram que nós nos envergonhamos e que nós paramos de te adorar, que nós possamos prosseguir, assim como Daniel prosseguiu diante daquela situação tão difícil, que nós possamos prosseguir. Pai, assim nós te louvamos e rendemos graça por mais esse episódio. Fala, Senhor, conosco sempre que tu quiseres falar. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se você gostou, se Deus falou no seu coração, me ajuda. Compartilha com mais um amigo que você já vai estar me ajudando a fazer com que essa mensagem chegue em outro coração que também esteja precisando de uma orientação do Senhor. Que Deus te abençoe.